Boa noite a todos. É sempre uma emoção, né, estar aqui. Eu acho com essa responsabilidade de trazer palavras, ensinamentos, né, e é um exercício de aprender, né. Estar aqui também a gente se coloca muito nessa condição de aprender para poder dividir um pouco com vocês. Então eu peço, assim como as palavras do Aguinaldo, que eu possa ser intuída, peço permissão aos guardiões, aos mestres dessa casa, que me ajudem na noite de hoje, que eu possa trazer um pouco disso que a gente vai falar hoje, da cortina do eu, que eu, à medida que eu fui lendo esse capítulo, né, do Fonte Viva, e eu falava, nossa, mas dá para falar disso, dá para falar daquilo, é muito extenso, e aí eu vou me pautar, né? Nós vamos ver o capítulo todo, mas eu vou dar uma diretriz dentro do que eu considero aqui hoje ser salutar, né, para todos nós. Bom, então, a cortina do eu... A cortina do eu, do livro Fonte Viva, o capítulo 101, tá? Esse livro é do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Bom, quando a gente pensa em cortina, né, como nós temos aqui, na cortina, nós podemos imaginar que ela pode ser um objeto, né, que ele tem como... obrigada. Ele pode ser aberto, ele pode ser fechado, ele é um objeto usado, né, para separar, ele impede, né, muitas vezes você quer num ambiente transformar um ambiente mais acolhedor ou mais privativo, o que você faz? Você fecha as cortinas, né? Se você quer abrir, quer manter o contato com o exterior, ver a paisagem lá fora, interagir com as pessoas lá fora, o que você faz? Você abre a cortina. E aí Emmanuel traz então essa metáfora da cortina, mas ele convoca a cortina a partir do eu, né? Então é uma convocação a partir de olhar para esse eu. Ele começa, né, que ele sempre traz um trecho ali, e hoje ele traz um trecho dizendo do Evangelho, porque todos buscam o que é seu e não o do Cristo, o que é do Cristo Jesus. Então, vou só repetir, porque é extremamente importante, porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Está em Paulo, nas cartas de Paulo, não é isso? Filipenses, capítulo 2, versículo 21. E aí, Emmanuel começa, porque, gente, eu estou aqui nas quartas, né, a gente está estudando também a partir de um outro livro do Emmanuel, Ceifas de Luz, e a cada encontro é um capítulo. E eu sempre, assim, admirei nos estudos como ele vai trazendo e tecendo o texto, as palavras que ele escolhe, ele vai trazendo palavras assim tão pontuais para o que ele quer dizer. Então, o que ele traz? Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Então, ele vai o tempo todo contrapor, ele vai dizer aquilo que nós almejamos, que nós buscamos, mas tem uma questão. E a questão que ele traz aqui é que nós ainda estamos distantes dessa comunhão com os interesses divinos. E ele vai dizer então que por trás da cortina do eu conservamos lamentável cegueira diante da vida. É até poético, né? Então, quando você
você lê essa frase, né? Que por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Quando eu li essa frase, eu fiquei me remetendo ao nosso processo, à nossa jornada aqui enquanto encarnados, no processo nosso evolutivo mesmo, que nós nascemos crianças, passamos pela fase adolescente, nos tornamos adultos, jovens adultos, enfim, vamos amadurecendo, né? E se nós olharmos a partir dessa evolução e olharmos para o aspecto da criança, o que ele está chamando dessa cegueira, na verdade, nós, quando éramos crianças, e as crianças com as quais nós convivemos, vocês podem identificar o que eu vou falar. A criança é, por si só, pela sua natureza, centrada nela. Para não dizer, em alguns momentos, até egoísta. A criança, ela não pensa assim, eu vou fazer isso, e porque ela é uma pessoa má? Não. É porque ela não tem essa concepção ainda formada do outro, ela não tem essa ideia do outro. Então, nós, enquanto crianças, que tivemos a nossa experiência lá, o que a gente queria? A gente queria ser importante, a gente queria ser especial, a gente queria que as pessoas olhassem pra gente, principalmente quem? Papai e mamãe. Só que nós fomos crescendo, né? Nos tornamos adolescentes, na época da adolescência, já não estamos tão importando que papai e mamãe vai nos olhar, nós ainda importamos, mas dizemos que não é isso que nós queremos, porque nós queremos agora encontrar uma tribo pela qual eu vou me identificar. Mas eu estou buscando o quê nesse movimento? A minha importância. Eu estou buscando ser visto, eu quero chamar a atenção, então tudo voltado para mim, né? E o que acontece muitas vezes? Nos tornamos adultos e aquilo que a gente vai chamar, que ele está inclusive colocando como a cortina do eu, seria então esse ego infantil que nos acompanha. E nos acompanha mesmo, quando você menos vê, você está lá, meu Deus, nossa, fiz tal coisa, mas ninguém me elogiou, nossa, fui lá, falei um negócio, mas ninguém fez tal coisa, ou eu não estou sendo visto, ou assim por diante. Por quê? Porque nós ainda carregamos a necessidade, que a gente vai chamar aqui da necessidade infantil, de sermos vistos, de sermos reconhecidos e de sermos elogiadas. Então, isso é um processo, gente. Nós todos aqui, né? Me incluo também, obviamente. Inclusive quero abrir um parênteses, porque sempre que eu vou dar uma palestra, eu sempre falo que o tema chegou para mim, não foi? Eu sempre falo, nossa, olha, fiquei pensando qual era o tema que eu ia dar, e aí o tema chegou, e sim, assim é para mim, como assim eu já escutei de várias pessoas que estiveram aqui palestrando. Dessa vez, o tema não chegou para mim, não intuitivamente. O tema me foi dado por uma querida amiga aqui do centro, a Viviane. Na verdade, eu falei, Vivi, nossa, parece que eu estava, tinha acabado de chegar de viagem, eu estava meio desconectada. Nossa, me ajuda a achar um tema. Ela só olhou para mim e falou a cortina do eu. Falei, quando eu comecei a ler, eu falei, então tá, né? Dizem que a gente fala primeiro é pra gente, ou deveria ser, né? Então tá tudo certo, viu, gente? Estou eu aqui olhando para a minha cortina do eu, sempre, e esse é a nossa caminhada, né? Nós não chegamos, não pensem vocês que quem está aqui na frente está em condições diferentes, não. Não estamos.
Então, esse processo, né? E aí ele continua falando: examinamos imparcialmente as atitudes que são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes. Aí, de novo, ele vai e observamos que, mesmo aí, mesmo no serviço do bem, mesmo nos colocando à disposição em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Aí, gente, eu acho que umas 2 semanas atrás a gente estava com bastante cesta básica e eu estava indo para lá e falei: olha, a gente sempre ajuda um senhor lá, né, que já foi um trabalhador da casa. Falei: não, eu posso levar a cesta básica para ele. E aí deixei, foi muito legal, não conhecia ele, conheci o seu Joaquim, desci na casa dele, entreguei as cestas básicas. Ô, minha filha, muito obrigada, vocês são pessoas. Falei: olha, essa cesta é lá das arrecadações do Cefet, todo mundo mandou um abraço para o senhor, porque a maioria das pessoas aqui conhece. Entrei no carro e falei: ai, que bom, hoje eu fiz o bem. Mas é com aquele orgulhozinho, né? E aí fui para Goiânia, eu estava a caminho de Goiânia e falei: gente, tudo bem, eu realmente fiz um gesto legal, né? Fui lá na casa dele, entreguei a cesta. Mas o quanto é difícil esse lugar. Quanto é difícil de fazer sem nenhum apego para voltar para a gente, porque eu voltei para mim. Nossa, como que se eu dissesse: opa, hoje meu tique de fazer o bem já tá cumprido. Hoje eu já cumpri minha tarefa de fazer o bem. E assim, precisa de tanta rigidez? Não, mas é nos colocarmos nesse lugar de olharmos para as nossas atitudes. E eu sempre falo, tem uma coisa que eu falo muito, eu gosto muito de falar: tá tudo bem. Inclusive, tá tudo bem errar. Não tem problema algum. Então, mas é estarmos conscientes. Porque eu acho que a grande caminhada, quando nós fazemos, quando nós escolhemos estar aqui no domingo à noite, quando a gente se predispõe a estudar e trazer um estudo aqui para vocês, é dizer: eu me abro para ver. Eu me abro para a escuta. Eu me abro para entender de que lugar eu estou agindo ou me relacionando ou falando com o outro. E aí eu acho que faz essa a diferença. Bom, vamos então para o nosso Emmanuel. Bom, vocês conhecem a mitologia grega, né? O mito de Narciso, né? No mito de Narciso, ele era um príncipe muito lindo, né, que se apaixona pela sua imagem. Na verdade, eu esqueci a minha colinha, porque tinha uns nomes lá quem faz uma... Como é que fala, gente, quando você faz um negócio, um mal para alguém? A madraça lá da Branca de Neve, ela fez um feitiço. Valeu, feitiço. Então, ele tinha recebido um feitiço, ele era um cara que era um príncipe muito cortejado, mas ele não dava moral para ninguém. Aí ele se apaixona por si, e aí ele vê a imagem dele lá na água e fica encantado, né? E aí não come, não bebe, até que morre ali se admirando. E aí, por que eu trouxe isso? Porque Emmanuel vai buscar na mitologia e ele vai dizer o seguinte: a antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Olha só, gente, a antiga lenda de Narciso
permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Está lá. E não é só, hoje a gente fala muito assim, fulano é narcisista, uma mãe narcisista, um marido narcisista, uma mulher narcisista, como se a patologia, existe a patologia, lógico, né, da personalidade narcísica, mas o que Emmanuel está nos convidando a olhar aqui, que existe uma porção que todos nós carregamos. E aí eu estava pensando o seguinte, por exemplo, quando você vai para um processo terapêutico, você é muito convidado a trabalhar a sua autoestima, o autoamor, o autocuidado, de você valorizar quem você é, mas não é desse lugar que nós estamos falando, tá? Isso, eu tenho que saber o meu valor, eu tenho que saber, mas eu não tenho que achar que por causa do meu valor, eu sou melhor do que ninguém que está aqui nessa sala. Porque eu estudei, fiz tal coisa, ou que eu saiba mais do que qualquer pessoa aqui. Então, quando é que nós fazemos a distorção disso? Desse autocuidado, dessa autovalorização? Quando é que Emmanuel nos coloca que essa lenda permanece viva em nossos mínimos gestos? A partir daquele lugar que eu falei no início, quando eu busco ser importante, quando eu busco ser especial, quando eu estou aqui dando uma palestra e eu quero que a minha palestra seja a melhor, quando eu me coloco para dar uma aula, eu quero que aquela aula seja assim, uau, quero abafar. Pronto, nesse lugar eu estou na distorção, porque eu saí do movimento de compartilhar para o movimento de olhem para mim e vejam como eu sou inteligente e boa, por favor. E de preferência falem para mim isso também. Então isso chama-se a distorção desse autocuidado e autovalorização. E é desse lugar que Emmanuel nos chama a atenção. E aí ele vai dizer que em tudo e em toda parte apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Que imagem? Essa autoimagem que ele está falando. Não é só a imagem física, não. É essa imagem que eu quero. Então, por exemplo, uma pessoa está numa fila, né? E ela resolve furar a fila. Naquele momento, aquela pessoa que está fazendo esse gesto de passar na frente de todo mundo e furar, qual que é o comportamento que está sendo guiado? É o comportamento dela achar o quê? Que ela é mais importante. Ou que a pressa dela, não me interessa se tem 20 na minha frente, eu estou com mais pressa, eu preciso resolver meu problema, eu vou passar na frente de todo mundo. Então, é desse lugar que ele fala do apaixonar pela própria imagem, que é eu, de novo, me coloco num pedestal ou num nível de importância. E, de novo, voltando àquilo que eu falei no início, a partir do quê? De um comportamento infantil. Não é o adulto que está na posição do adulto, no ego adulto, eu reconheço e vejo o outro. Eu tenho empatia pela dor do outro, eu tenho compaixão, eu tenho a escuta. No ego infantil, eu quero que você me escute e eu quero falar. E eu vou falar. E de preferência você não fale nada, porque eu quero falar muito. Então, é o quê? É um processo onde você quer
só receber, você não está fazendo a troca, você não está compartilhando. Gente, e como a gente vê isso, por exemplo, em relacionamentos afetivos, relacionamentos de trabalho e relacionamentos de amizade, por aí vai. Aí, lógico, eu lembrei na hora, né, que eu acho essa música Sampa linda do Caetano, né, e que o Caetano traz de forma poética também, né, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. E Emmanuel vai lá na frente trazer isso também. Muitas vezes nós apaixonamos, não é pelo outro, é pela aquilo que tem em mim, que eu estou vendo refletido no outro, é que eu me encanto. E aí, lá pelas tantas, eu estou me relacionando e de repente falo assim, mas pera lá, fulano era de um jeito, não, você estava vendo só uma camada. Ah, não, mas essa outra camada que eu estou vendo eu não estou gostando, então eu não tenho mais interesse nessa pessoa. Por quê? Porque ela não alimenta mais o meu ego infantil, a minha necessidade de ser visto. E aí Emmanuel nos diz, nos seres, que foi isso que eu acabei de falar, né? Então vamos agora pela fala do Emmanuel. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. Por quê? Se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Então, eu te amo muito, mas se você tiver um ponto de vista diferente do meu, eu não sei o quanto eu ainda vou te amar. Porque eu vou começar a não gostar tanto de você, porque você está com uma ideia diferente da minha, e eu não sei se eu te admiro tanto assim, não. Porque essa sua ideia diferente da minha me coloca num lugar que eu não fico confortável, então, e aí por aí vai. Isso é muito forte, gente. E sim, nós fazemos isso. Nós medimos esse amor, esse gostar, a partir daquilo que eu estou recebendo do outro. Se o outro comunga das mesmas ideias que as minhas. E aí ele continua. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e entender. Porquanto, se o serviço evolui, ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. O que Emmanuel está dizendo aqui? Acontece aqui dentro, acontece no nosso local de trabalho, acontece em casa. É simples. Nós vamos reunir aqui agora e nós vamos discutir um projeto que nós vamos fazer. E eu, gente, tenho uma ideia para trazer para vocês, que eu tenho certeza que é uma ideia maravilhosa, que inclusive eu me conectei com uma força que me trouxe assim, eu vou colocar para vocês. E por favor, eu acho que essa ideia, só que vem um colega, um irmão
participam aqui do grupo e traz uma ideia diferente. O grupo, dentro de um processo, né, de democracia, escolhe o projeto do colega. Como assim? Mas o meu projeto era muito importante, era muito lindo, eu me conectei, gente. Como que o colega, como que o grupo... E aí ele diz assim, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Ai, não sei, parece que eu nem... Acho que eu nem vou fazer esse trabalho. Ai, não sei, esse trem não vai dar certo, então, olha, não vai dar certo, eu prefiro nem me comprometer, porque também eu estou tão ocupado ultimamente, sabe? Então, assim, eu não quero perturbar o trabalho, e assim vai, gente. E nós fazemos isso no local de trabalho, de novo, no nosso convívio social, em casa. Se não for a minha ideia, tem um lugarzinho lá que eu desprezo. Eu não qualifico. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. E eu vou para o próximo que ele vai explicar um pouco mais. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas, raramente, concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, pelos desígnios divinos à nossa frente. O que Emmanuel está dizendo aqui? Que num lugar onde nós nos sentimos superior, nos colocamos numa condição superior, é muito fácil ajudar aquele necessitado, porque, inclusive, tem uma parte que volta dizer, nossa, mas eu não dei o exemplo para vocês, nossa, que legal, eu pude fazer hoje um bem, né? Tem um lugar que volta, né? Esse lugar superior, eu posso ajudar o outro. Agora, se é o contrário, a gente tem dificuldade. Como é que é esse contrário? Então, o equilíbrio entre o dar e o receber. É, inclusive, de ter, em alguns momentos, a humildade, por exemplo, de pedir ajuda. De dizer, olha, para mim está muito, eu não estou dando conta sozinho. Ou sozinha. Até nessa questão. Então, quando ele traz que as nossas qualidades novas no reconhecimento de longo curso, aqui se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado. Então, ele está enfatizando uma questão que eu vou trazer um pouquinho dentro do que a gente também trabalha, que é o processo da vítima. Muitas vezes eu coloco que a vítima ela é extremamente poderosa, que é um pouco olhar para o outro lado dessa imagem que ele traz. Por que a vítima é poderosa? De que lugar eu estou falando? Desse lugar onde eu, a princípio, estou me colocando de uma forma humilde, necessitada, mas eu estou articulando, manipulando para que os outros estejam ao meu serviço.
olhando para mim, para a minha necessidade. Então, de novo, eu não estou no exercício com o outro. De novo, o exercício é com quem? Comigo. É o espelho. Sou eu. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Por quê? Infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Então, mesmo nesses processos do nosso dia a dia, onde nós encontramos virtudes, nós temos os vícios e o conhecimento edificante, nós sufocamos pelos espinhos. O que ele está chamando de espinhos da ignorância? Essa não compreensão. E porque, de novo, eu estou à procura de me satisfazer, de trazer para a minha realidade algo que vá dentro daquilo que eu estou buscando. Ou me nutrir, ou me satisfazer, ou amaciar meu ego, enfim. N situações. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Tem algumas pessoas que, isso eu já ouvi de algumas pessoas, Denise, eu acho até o espiritismo interessante, mas eu acho que o espiritismo fica enfatizando muito o sofrimento. E eu não concordo que na vida a gente tem que ficar, algumas coisas como nós colocamos, olha, nada vem por acaso, se você está passando por isso, tem um aprendizado, né? Coisas que a gente fala mesmo aqui. E assim, por quê? Porque é isso que Emmanuel finaliza o capítulo falando. Ele fecha o capítulo dizendo isso, que graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo. Então, quantas vezes a gente vê aquela pessoa ali nos últimos anos sofrendo numa cama, doente, você fala, gente, mas para que tanto sofrimento? E aí nós voltamos dentro da nossa caminhada, da nossa jornada, dos nossos estudos, e nós compreendemos. É uma oportunidade que a pessoa está tendo. Porque, na verdade, gente, muitas vezes é na dor, ali no sofrimento, que a gente pode trabalhar a humildade. Que nós podemos realmente trabalhar as verdadeiras virtudes. De se tornar, por exemplo, dependente das pessoas para comer, para fazer necessidades básicas. Então, assim, é um lugar, e não estou falando só doenças graves, né? Aí, quando eu li isso aqui, a Marcela deu pra gente, né, a palestra linda do Paulo Estevão, né? E quando eu li também, eu fiquei muito impactada, porque, igual você falou aquele dia na palestra, né, Marcela, eu também fiquei com muita raiva do Saulo no começo, né? Assim, eu acho que, né, eu falava, gente, mas nossa, que absurdo, tal. E aí, comecei a estudar mais, a ler mais, e aí eu falei, mas espera lá, Saulo, ele não era um cara ruim, ele não era um homem ruim, ele tinha princípios e ele acreditava realmente naqueles princípios. Então, a luta dele
era por aquilo que ele acreditava na conexão ali com Deus, com o que ele realmente. Então ele não estava sendo leviano, não existia, claro, naquele momento existia violência física, né? E isso aí. E aí, quando, né, acontece a passagem lá e vem o momento do Paulo, e aí eu fiquei lembrando isso, falei, gente, olha só, claro que a gente lê na história, né, uma história como essa, fala assim, nossa, mas ali foi Paulo, foi Saulo e Paulo, né, uma coisa assim tão distante, né, uma coisa assim inacessível, mas é para trazer para a nossa realidade que às vezes esse convite dessa mudança vão ser em lugares, inclusive, onde nós acreditamos muito e que achamos que aquilo é a verdade. O que eu estou querendo finalizar aqui hoje com vocês e comigo é abrirmos, inclusive, para olharmos verdades que a gente acredita que são postas ali e olhar o quanto isso ressoa de fato em você. O quanto você é verdadeiro com essas verdades. Porque nós estamos sim numa jornada evolutiva. Nosso caminhar aqui é um convite. Nós sabemos que nós somos imortais, que não existe o fim, existe a finitude desse corpo. E que nós estamos aqui a cada dia aprendendo um pouco mais. Então, quando eu finalizei esse estudo, olhei para Denise, olhei para a minha jornada e questionei algumas coisas. De um lugar que às vezes eu carrego com orgulho pela minha jornada profissional, enfim, tantas caminhadas, né? Afinal de contas, já tenho uma caminhada nessa vida, tantos anos dando aula, né? Eu estava falando isso para você hoje, né? Mas é esse lugar, porque hoje eu estou aqui vestindo essa roupa de Denise, né? Mas a Denise não, o meu espírito não é só isso, essa jornada. E que eu possa, e que nós possamos, a cada dia, visitarmos e abrirmos a nossa cortina do eu. E abrir a cortina do eu é nos colocarmos para o externo, para olhar para o que está lá fora. Para olhar um irmão, para olhar uma situação. Esse é o convite. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade realmente de trazer esse estudo. E assim, que nós possamos, olha, muito obrigada, boa noite para todos vocês. Você quer fazer suas... Vamos lá. Você tinha colocado. Meus amigos, nós temos um tempinho, enquanto a Denise toma água, um fôlego, eu pergunto se alguém gostaria de comentar os estudos.